Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a nossa primeira aula de Direito Constitucional para o concurso do INSS. Então, esse curso está fresquinho e de acordo com o edital anterior. Assim que sair o novo edital, faremos as devidas alterações caso elas sejam necessárias, para que o seu curso fique bem de acordo com o novo edital. Nesta aula 1, trataremos da teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos começar com o catálogo dos direitos fundamentais. Esses direitos estão previstos no título 2 da Constituição. E quais são eles? Vamos começar com os chamados direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Há também os chamados direitos sociais, que vão do artigo 6º ao artigo 11º. Há direitos de nacionalidade, previstos nos artigos 12 e 13. Vamos falar também nas nossas aulas sobre os direitos políticos, que vão do artigo 14 ao artigo 16. E, por fim, direitos relacionados à existência, à organização e à participação em partidos políticos, artigo 17. Todos esses assuntos serão tratados ao longo das nossas aulas. Bom, para falar sobre direitos fundamentais, precisamos começar com um conceito, o conceito de direitos fundamentais, o conceito de direitos humanos. Esse conceito nos foi proporcionado pelo professor André de Carvalho Ramos. E o que nos diz o professor André de Carvalho Ramos? Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Roberta, você está falando em direitos fundamentais, direitos humanos. Eles são a mesma coisa, é isso? Direitos humanos e direitos fundamentais querem dizer a mesma coisa? Bom, para alguns autores sim, para outros não. E essa é a primeira observação que eu faço. Para alguns juristas, não há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Inclusive, a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, usa termos diferentes para tratar dos direitos fundamentais, inclusive direitos humanos. Há muitos outros termos, mas na nossa Constituição eles querem dizer a mesma coisa. Mas alguns juristas veem uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. E qual seria essa diferença? Para esses juristas, direitos humanos são aqueles direitos previstos na ordem internacional. Então, são aqueles direitos previstos em tratados internacionais, em normas internacionais. E direitos fundamentais são aqueles direitos reconhecidos e incorporados a uma Constituição. Então, são aqueles direitos reconhecidos por um determinado Estado e incorporados à sua Constituição. Bom, como eu disse, essa diferença existe para alguns juristas, para outros não. Mas é importante que vocês entendam que isso pode ser cobrado em prova, tá? E quanto ao termo direitos fundamentais e o termo garantias fundamentais? Eles dizem respeito à mesma coisa? Bom, não. Direitos fundamentais são aqueles bens jurídicos dos quais todos ou algumas pessoas podem usufruir. Então, são determinados benefícios de que algumas pessoas podem se valer. E eles estão no ordenamento jurídico. Uma garantia. O que é uma garantia? Uma garantia é o que possibilita que um direito, que você tenha determinado direito, que você possa usufruir de determinado direito. Então, veja que os direitos, eles têm um conteúdo declaratório. Tá? Existe uma declaração de que você tem determinado direito, de que você pode gozar de determinado direito. Então, conteúdo declaratório. Por sua vez, as garantias têm conteúdo assecuratório. Elas asseguram a fruição de determinado direito. Então, essa é a diferença. Vamos falar também sobre as características dos direitos fundamentais. Quais são as características principais dos direitos fundamentais? Bom, separei aqui algumas, as mais cobradas em provas, e essas características são as seguintes: historicidade, universalidade, limitabilidade, relatividade, irrenunciabilidade, concorrência, inalienabilidade,
imprescritibilidade. Roberta, alguns nomes aí são muito estranhos e eu realmente não sei do que você está falando. Vamos então comentar cada um deles. Historicidade. O que é essa característica? O que quer dizer? O que eu quero dizer quando eu digo que os direitos fundamentais têm historicidade? O que eu quero dizer é que as pessoas não foram dormir num dia e no dia seguinte acordaram com direitos fundamentais. Não foi assim de uma hora para outra. Esses direitos foram sendo conquistados ao longo do tempo. Eles foram sendo conquistados ao longo da história. Por isso, historicidade é uma das características dos direitos fundamentais. Uma outra característica é a universalidade. Com isso, eu quero dizer que os direitos humanos são para todos, os direitos fundamentais são para todos. Então, não há, assim, uma classe de pessoas que têm direitos fundamentais e os outros não têm. Há uma casta de pessoas que têm direitos fundamentais, que têm direitos humanos, e outra que não tem. Não existe isso. Os direitos fundamentais, os direitos humanos são para todos. Roberta, mas e aquele presidiário, aquela pessoa que foi condenada, né, que já está presa, cometeu um crime assim hediondo, uma coisa assim condenável pela sociedade, esse cara também tem direitos fundamentais? Claro que tem. Claro que tem direitos fundamentais. Até porque o papel do Estado não é se vingar dessa pessoa, né, e sim fazer com que prevaleça a justiça. Alguém que comete um erro precisa responder por esse erro. Mas não há vingança por parte do Estado. Então, sim, um presidiário, por mais que o crime dele seja horrendo, ainda assim ele goza de direitos fundamentais como qualquer outra pessoa. Limitabilidade ou relatividade também é uma característica dos direitos fundamentais. E de que se trata? Bom, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, e isso eu vou repetir várias vezes, tá? Estou falando agora e ao longo das minhas aulas eu vou repetir essa informação, porque há muita confusão com relação a isso. Algumas pessoas acham que determinados direitos fundamentais são absolutos, que eles valem, podem ser invocados sempre, em qualquer situação. Então, por exemplo, algumas pessoas acham que o direito à manifestação do pensamento, o direito à liberdade de expressão, é um direito absoluto. E elas se acham no direito, por exemplo, de proferir discurso de ódio. Elas se acham no direito de fazer uma fala racista, uma fala homofóbica, e quando são pegas, elas dizem, não, mas eu estava exercendo o meu direito constitucionalmente garantido à manifestação de pensamento. Opa! Você não está acobertado pela Constituição para cometer crimes. Não. A Constituição não te protege para que você possa cometer crimes. Então, não. Então, veja, os direitos fundamentais, uma das características desses direitos é a relatividade. Isso quer dizer que, em determinado caso concreto, em determinada situação, um direito fundamental deve prevalecer em detrimento de outro, tá? Então, sempre que existe assim, um conflito entre direitos fundamentais, no caso concreto será avaliado qual deles deve prevalecer. Haverá uma ponderação de valores e eu voltarei a falar sobre isso, tá? Neste momento é importante que você, meu aluno, que você, minha aluna, entenda que os direitos fundamentais não são absolutos. Em alguns momentos, eles precisarão ceder para que um outro direito fundamental prevaleça. Irrenunciabilidade. Será que eu posso renunciar a algum direito fundamental? Não, eu não quero esse direito fundamental. Não quero. Eu abro mão dele. Não, eu não posso. Por quê? Porque os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Você não pode abrir mão desse direito. Tá? Então, isso é muito importante que você, meu aluno, que você, minha aluna, entenda. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Concorrência. Bom, os direitos fundamentais, eles existem todos ao mesmo tempo, eles são cumulativos, eles concorrem entre si. Só que, como eu disse, em determinadas situações, algum direito vai prevalecer em detrimento dos outros. Mas você não deixa de gozar de todos os seus direitos fundamentais, você goza de todos eles, só que em determinadas situações, alguns deles irão prevalecer em detrimento de outro ou de outros, ok?
inalienabilidade. Será que eu posso alienar um direito fundamental? Roberto, o que é alienar? Alienar é vender, alugar. Será que eu posso conseguir dinheiro, por exemplo, em troca de um direito fundamental? Não. Não, porque os direitos fundamentais são inalienáveis. Não posso vendê-los, não posso alugá-los, tá? Não posso conseguir bens patrimoniais em troca de direitos fundamentais. E, por fim, imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não prescrevem, ou seja, você não perde esses direitos com o decurso do tempo. O tempo pode passar à vontade, você continua gozando dos direitos fundamentais e você continua, caso alguém viole o seu direito fundamental, esse direito não prescreve. Você pode, sim, conseguir uma indenização, por exemplo, por conta dessa violação. Esse direito não vai prescrever com o decurso do tempo, ok? Então, essas são as características principais dos direitos fundamentais. Bom, o artigo 5º, agora vamos tratar dos parágrafos do artigo 5º. O artigo 5º será tratado na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, falaremos sobre a teoria e resolveremos algumas questões relacionadas ao artigo 5º. Mas neste momento eu gostaria de falar sobre os parágrafos, os 4 parágrafos do artigo 5º. O primeiro deles diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Imediata. Muito cuidado que na sua prova, esses parágrafos, ainda vou ler os outros 3, mas esses parágrafos costumam ser cobrados na sua literalidade. Então, o que poderia cair na sua prova é alguma coisa no sentido de que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata, tá? Alguma coisa assim. Então, é muito importante que você, meu aluno, você, minha aluna, leia e releia esses parágrafos para entender e memorizar esse conteúdo, tudo bem? Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 2º nos diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui, o que está sendo dito é que o rol de direitos fundamentais presente na Constituição não é um rol taxativo. O que é um rol taxativo, Roberta? Se eu digo assim, nesse rol, nessa lista, há 10 elementos, eu não posso incluir outros. Por quê? Porque é um rol taxativo. Então, num rol taxativo, numa lista taxativa, eu não posso incluir outros elementos. Agora, se o rol é exemplificativo, isso quer dizer que, por exemplo, se há 10 elementos numa lista, e eu digo que essa lista é exemplificativa, que esse rol é exemplificativo, esses 10 são apenas exemplos. Podem outros ser incluídos, não há problema. Então, o rol de direitos e garantias expressos na Constituição não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Veja aqui, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros. Então, outros podem surgir e esses outros serão decorrentes do regime, dos princípios adotados pela Constituição, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tá? Então, grave isso, né, meu aluno? Grave isso, minha aluna. O rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Artigo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Bom, preciso falar um pouco mais sobre isso aqui? Observe essa tela. Os tratados internacionais, eles podem versar sobre direitos humanos, como podem versar sobre outros conteúdos. Aqui estamos falando dos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Somente os tratados internacionais sobre direitos humanos, se forem aprovados em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, então 2 vezes no Senado Federal,
2 vezes na Câmara dos Deputados e por 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, eles terão o mesmo valor de uma norma constitucional. Roberta, mas as emendas constitucionais não estão abaixo das normas constitucionais? Não, não e não. As emendas constitucionais têm o mesmo valor das normas constitucionais, ok? Roberta, e se o tratado internacional que verse sobre direitos humanos não for aprovado em 2 turnos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados? Ainda assim, esse tratado pode entrar no ordenamento jurídico? Sim, sim. Se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos não for aprovado em 2 turnos ou não for aprovado por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ainda assim ele poderá entrar no ordenamento jurídico brasileiro, mas entrará como norma supralegal. Roberto, o que é norma supralegal? Ele estará acima das leis e abaixo da Constituição. Então, não se esqueçam disso, isso é muito importante, mas isso só vale para os tratados internacionais sobre direitos humanos. Bom, finalmente, o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Bom, se esse parágrafo for cobrado na sua prova, ele será cobrado na sua literalidade. Agora, o que poderia aparecer na prova? Alguma coisa no sentido de que o Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, tendo em vista que essa submissão, de alguma forma, violaria a soberania da República Federativa do Brasil, violaria a soberania do Estado brasileiro. Isso não é verdade, essa informação não é verdadeira, por quê? Exatamente porque a República Federativa do Brasil é dotada de soberania, é que ela pode escolher, ela pode escolher manifestar adesão à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Então, isso não interfere na soberania do Estado brasileiro, ok? Então, esses são os 4 parágrafos do artigo 5º, eles aparecem depois de todo o conteúdo do artigo 5º, depois de todos os incisos, lá no finalzinho, vem os 4 parágrafos. Escolhi tratar deles agora porque eles dizem mais respeito à teoria geral dos direitos fundamentais. Nas próximas aulas, trataremos do conteúdo do artigo 5º, ok? Então, leia e releia esses parágrafos porque, repito, se eles forem cobrados, serão cobrados na sua literalidade. Bom, agora faltou falar sobre as dimensões dos direitos fundamentais. Como eu disse, nós não fomos dormir um dia e acordamos no dia seguinte com direitos fundamentais. Por isso é que uma das características dos direitos fundamentais é exatamente a historicidade, né? Então, esses direitos foram surgindo ao longo do tempo, esses direitos foram sendo conquistados ao longo do tempo. Veja que há autores que chamam esse conjunto de direitos de dimensões dos direitos fundamentais. E há autores que preferem o termo gerações dos direitos fundamentais. Veja que quem chama esses conjuntos de direitos de dimensões acham que o termo gerações não é adequado. Por quê? Porque para eles uma geração é mais nova do que a outra. Então a geração mais nova sempre suplanta a mais velha, né? E vai deixando as gerações mais velhas para trás. E não é o que acontece no caso dos direitos fundamentais. Então, para esses autores, dimensões é o termo mais adequado. Mas na sua prova pode cair tanto o termo dimensões como o termo gerações, tá? Não há diferença. Como eu disse, é uma divergência entre alguns juristas. E quais são essas dimensões dos direitos fundamentais? Existe a primeira dimensão, a segunda, a terceira, a 4ª e a 5ª. Mas para a sua prova, interessa somente até a 3ª dimensão. E por que isso? Porque existe um consenso entre os autores acerca do conteúdo da primeira dimensão, da segunda e da terceira. Os autores concordam com o conteúdo dessas dimensões. A partir da 4ª dimensão, os autores já divergem. Então, alguns acham que o conteúdo é X, outros acham que o conteúdo é Y. Então, existe, assim, uma divergência. E, por conta disso, não acredito que esse conteúdo caia na sua prova. Se cair,
o conteúdo de dimensões dos direitos fundamentais será somente até a terceira dimensão. Então vamos falar sobre essas dimensões. A primeira dimensão diz respeito à liberdade. Então seriam os direitos civis e políticos. Veja que essa primeira dimensão, ela trata de um direito que também é chamado direito negativo. O que é direito negativo ou o que são direitos negativos? É quando você espera que o Estado não intervenha no seu direito. Você espera que o Estado se abstenha de intervir no seu direito. Como exemplo, você tem o direito à propriedade. Você tem o direito à propriedade. Então você espera que o Estado não intervenha nesse direito, né? Que você possa gozar desse direito, fruir desse direito, sem que o Estado intervenha. Então, a primeira dimensão diz respeito aos direitos negativos. As liberdades são chamados direitos civis e políticos. A segunda dimensão diz respeito à igualdade. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Até destaquei as primeiras letras para formar a palavra SEC, para ficar mais fácil memorizar. Então, direitos sociais, econômicos e culturais, o SEC. Tá? Veja que agora não estamos tratando de direitos negativos. Aqui, nós não queremos que o Estado se abstenha de agir. Aqui nós queremos que o Estado haja. Então, estamos falando agora de direitos positivos. Nós desejamos uma prestação do Estado. Então, por exemplo, um exemplo de direito de segunda dimensão é o direito à educação. Então, você espera que o Estado providencie educação para todos, né? Então, educação seria um direito de segunda dimensão, direito positivo, diferente dos direitos de primeira dimensão, que são direitos negativos. Por fim, terceira dimensão diz respeito à solidariedade, à fraternidade. São os chamados direitos coletivos e difusos, né? Direitos que dizem respeito a toda a coletividade. Veja que as palavras liberdade, igualdade, fraternidade lembram alguma coisa, né? Na verdade, lembram o lema da Revolução Francesa. E é exatamente isso. É até uma forma de você memorizar. Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade, o lema da Revolução Francesa. Tá? Voltaremos a falar sobre esses assuntos, porque, como eu disse, no próximo bloco nós faremos exercícios, mas nas outras aulas nós falaremos sobre todo o conteúdo do artigo 5º. E aí voltaremos a esses assuntos, tá? Fizemos agora um apanhado de toda a teoria geral, para então começarmos a falar sobre os direitos e garantias fundamentais em si, ok? Então, no próximo bloco, faremos exercícios para que você possa consolidar esse conteúdo. Até lá!